Hernani, você já pode deixar o gongo preparado já. Falta um minuto. Marina, faltando um minuto, se você quiser deixar seu microfone fechado para não fazer barulho, aí você, agora que você pode falar. Peraí, deixa eu consertar aqui. Tranquilo. Só vir com o mouse embaixo, vai subir aquela banquinha, aí tem um microfonezinho. Perfeito. 10 segundos, pessoal, ainda nisso, são você aí, que você contou. Bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 8 de maio de 2020, sexta-feira. Nós estamos, então, iniciando o nono Epicentrismo em Debate e é um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês as nossas pesquisas e nós estamos, assim, extremamente felizes de poder conversar, ver, partilhar, em plena crise do Covid-19, fazer disso um oásis para a gente trocar as nossas ideias mais avançadas aí da Conscienciologia. Então, lembrando então que esse título, né, Irrompimento do Ego Intermissivista, ele está à disposição, basta fazer o download no link aí, quem quiser imprimir, quem quiser dar uma olhada mais de perto sobre esse assunto. Então, a gente começa, assim, de forma bem tranquila, dando uma definição para contextualizar bem do que se trata, né? Então, é que o irrompimento do ego intermissivista é a condição em que a consciência já equaciona as premissas básicas de sobrevivência, já compreende e assiste o grupo karma nuclear, conseguindo assim o exercício mais ostensivo, prático e prioritário das diretrizes básicas do curso intermissivo e da ProEx. Então, a ideia desse paper, na realidade, ele foi apresentado de uma forma diferente no Congresso de Autopesquisologia em 2018, lá em Brasília, mas é um tema que sempre me interessou bastante, principalmente do ponto de vista pessoal, por isso que é autopesquisologia, porque desde os primeiros contatos com a Conscienciologia, geralmente o intermissivista diz, não, isso faz sentido, mas será que eu sou intermissivista? Será que isso é para mim? Então, eu acho que todos nós passamos por isso, né? E isso se torna uma pergunta constante, à medida que a gente vai adentrando, né? A gente vai adentrando dentro das ideias da Conscienciologia, mas sempre persiste isso. Então, tem alguns facilitadores, por exemplo, as pessoas mais parapsíquicas, elas talvez tenham um plus a mais, no sentido de entender que existe esse algo a mais. Já as pessoas mais mentais somáticas, né, elas têm um encadeamento lógico que diz que isso faz sentido. Mas mesmo assim persiste a dúvida. Puxa, mas isso que você está falando para o professor, faz sentido, mas olha, eu não sei assim se eu sou intermissivista, não sei se isso é para mim, não sei se realmente fiz curso intermissivo, como é que é isso? E fica sempre à guisa de uma pergunta, de uma resposta, né? E assim, talvez os professores de Conscienciologia, a pergunta mais comum, inclusive para as consciex, é: vem cá, eu tenho a ProEx, qual é a minha ProEx? O que eu vim fazer, né? Então tem sempre essa dúvida. Isso é muito comum, principalmente em curso de SCP-2, né, e de SCP-1, que a pessoa quer saber, acima de tudo, qual é a dela, né? Então, esse estudo se
é uma autopesquisologia, porque eu vivenciei tudo isso, mas também eu, como docente de conscienciologia, eu pesquisei, assim, todo aluno que eu encontrava, eu observava ele, como é que ele se comportava. Então, esse paper tem a ver também com a experimentologia, com certeza, com a parapercepciologia, com a evoluciologia e, por que não dizer, com a adaptaciologia, né? A capacidade da consciência de se adaptar. Então, qual é o grande desafio da consciência intermissivista? Bom, primeiro ela nasce num seio familiar que a acolhe, e ela tem que se adaptar a esse meio, né? E a melhor forma de você se adaptar ao meio é você ser bem acolhido, porque a consciência precisa receber aquele amor incondicional, vamos dizer assim, que é o ideal, né? Que a mãe dá, que a família dá, porque com essa adaptação ela se sente confiante em enfrentar o mundo. Sem essa confiança fica muito difícil, não consegue enfrentar o mundo. E, no entanto, para ela se adaptar, para ela receber esse quinhão de afetividade, ela tem que se enquadrar perfeitamente no seio familiar, na cultura do país, na cultura vigente, né, da sociedade. Porque ela vai se sentir acolhida, porque nós, consciências, assim, conscientes, principalmente do gênero mamífero, né, existe um processo de agregamento, né? Nós precisamos ficar em grupo, precisamos do grupo para evoluir. Isso faz parte, está dentro da gente, né? A gente não consegue sobreviver sozinho. Então, toda essa necessidade de ser aceito pelo grupo Karmas, ser aceito dentro do seio familiar, faz com que a gente queira se adaptar e ser aceito. Então, a gente começa desde a religião, desde o time de futebol, desde todos os fatores que nos permitem ser aceitos, a gente vai entrando nesse processo. E aí é que vem o negócio, aí que vem justamente o contraponto, né? Que existe alguma coisa que a pessoa começa a imaginar, diz, não, tem alguma coisa estranha, mas eu nasci nessa família, mas os valores dessa família muitas vezes são muito diferentes do que eu penso. Ou aquele irmão a quem eu tanto admiro, ele pensa completamente diferente de mim. Como é que é isso? Eu tenho alguma coisa para fazer, eu não sei o que é, fica uma coisa meio difusa. E isso vai acontecendo ao longo da vida, até que ele começa a se entender como gente um pouquinho mais, e esse questionamento começa a incomodar mais ainda. Principalmente com relação à convivialidade, porque ele, ao mesmo tempo, ele precisa da convivialidade, né, não no seio familiar, mas na sociedade, na escola, e, ao mesmo tempo, esse incômodo vai crescendo. E esse é o processo que quase todo intermissivista passa, né? Estou falando quase porque há consciências mais lúcidas, né, desde pequeno. A gente pode citar o próprio professor Valdo, e ele, desde criança, ele sabia o que queria, sabia o que tinha que fazer. Aí é um outro nível, né? Um dia a gente vai chegar lá. Mas para a maioria é muito mais complicado nesse sentido, justamente pelo nível de lucidez. Então, a pessoa fica mais preocupado com uma série de coisas que tem, ao mesmo tempo ele precisa ser aceito, ao mesmo tempo tem um incômodo que à noite, quando ele vai dormir, ele diz, pô, não é possível, a vida não é só isso, tem alguma coisa a mais, e isso vai criar esse comichão dentro dele, né? E aí, quando encontra as ideias da Conscienciologia, diz, não, é isso que eu sempre procurei, mas como é que é isso? Será que eu sou intermissivista mesmo? Né? E aí começa o drama, né? O drama que todos nós passamos, a maioria passou, né? Tem as atividades da Conscienciologia, tem aquilo que eu acho que é legal, mas ao mesmo tempo tem todos os compromissos da SOCIM. Todos nós passamos por isso, né? E cria
essa dicotomia, né, digamos assim, desse incômodo que a gente vai vivenciando e vai levando muitas vezes até dentro do grupo karma nuclear. A gente recebe muitas vezes uma bronca, não, mas você está se envolvendo demais, tal, você está sendo fanático, tal. Então, isso começa a pesar. O drama talvez maior é quem tem um parapsiquismo mais exacerbado. E muitas vezes ele percebe muita coisa e não consegue verbalizar. Todo mundo conhece. E olha que nós estamos falando de um país que é o Brasil, que tem um abertismo relativamente bom, né? Que dirá o intermissivista que nasce rígido, né? Onde tudo isso é mais tabu, né? Então, a ideia daqui desse trabalho é a gente começar a discutir isso nas minhas observações, da minha autopesquisa, né? E também da minha pesquisa com relação à experimentologia, de como eu observei como professor com Conscienciologia, né? A gente teve vários alunos, e assim, cada aluno é uma riqueza, né? E já adiantando, o que eu posso dizer é o seguinte, que a gente teve muitas casuísticas de pessoas que tinham parapsiquismo, e podia ser uma vantagem ou uma desvantagem, né? A desvantagem é quando a pessoa não tem muito esclarecimento e está muito ancorado ainda na religião. Em que aqueles que têm mais abertismo, a gente chegou a observar, eu, por exemplo, eu dei a dinâmica parapsíquica no Rio de Janeiro desde 2009, eu acho, acabei me mudando para Foz do Iguaçu em 2017, fins de 2017, e durante o tempo que eu dei as dinâmicas, eu observei que tiveram algumas casuísticas em que a pessoa que era mais parapsíquica, ela atinava logo de cara, é isso que eu quero, né? Teve um ou dois casos que me impressionaram. A pessoa chegou, fez a dinâmica, caramba, o que é isso, tal, daqui em 3 meses ele estava se mudando para Foz do Iguaçu, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar, porque é praticamente como se fosse um atalho, né? A senha, né? A senha da pessoa criou esse atalho. E teve outras pessoas que nem eu me enquadro nisso, que são pessoas que têm um processo mental somático bom, mas que demora a se convencer, né? Então, chega um dado ponto em que as ideias fazem conexão e forma-se um quadro grande. Aí a pessoa tem uma cosmovisão e a pessoa cai a ficha. Não tem jeito, é isso mesmo, é esse o caminho. E assim, nesse aspecto que eu sou um observador privilegiado, porque eu participei de várias, não só como aluno, mas como docente, vários níveis de docência, e alguns cursos dentro da Conscienciologia propiciam isso, né? Porque é um processo de água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, até que chega um ponto que a pessoa fecha o quadro. Mas não é todo curso, né? Porque nós temos muitos colegas que até estão na Conscienciologia, mas não, em tese, não se considera tanto intermissivistas, porque não assumem essa responsabilidade, né? Tem até um discurso de conscienciólogo, mas não se assume e age como intermissivista. Estou falando isso assim, não é uma crítica, mas é uma observação, porque o intermissivista, eu considero, quando a pessoa entra de cabeça, exatamente como a definição. Ele, antes de tudo, ele assiste o grupo karma, tá? Ele consegue sobreviver e botar a prioridade com relação à sua proex. Então, nem todos fazem isso, conseguem fazer isso. Muitas vezes,
durante todo esse tempo, eu já vi pessoas que simplesmente fugiam do grupo Karma, queria evoluir sozinho, né? Que é uma grande bobagem. Então, é assim como tem muito intermissivista, quer dizer, que pretendente intermissivista, que muitas vezes tem dificuldade de sobreviver, ou seja, não priorizou o básico, que é o pé de meia, que é priorizar o pé de meia para envelhecer com saúde e assim por diante. Então, senão, e muitas vezes tem traços aí de religiosidade, né, que voto de pobreza, tudo isso. Mas isso a gente pode discutir mais à frente. O importante é o seguinte, é que o que eu acho muito bacana tem alguns cursos da Conscienciologia, por exemplo, me marcaram profundamente, né? Teve um que eu posso citar aí. Os primeiros cursos de qualificação docente que o IPC fez, eles faziam isso em Saquarema. Eram assim 4, 5 dias, só professores treinando, debatendo, e naquele ambiente assim otimizado, balneário energético que é o Saquarema, pela primeira vez, isso no início do ano 2000, 2000 e pouco, pela primeira vez eu me senti como consciex. Comecei a me sentir como consciex. Ao debater as ideias, ao encontrar confiança para se abrir e aquele companheirismo, aquela cumplicidade positiva entre os docentes, literalmente lá pelo segundo, terceiro dia, você começa a se sentir como se estivesse no extrafísico. E aí eu comecei a vivenciar aquilo que o professor Valdo dizia, vocês têm que se sentir como consciex. E aí você começa a sobreparar e entender e ter confiança, por quê? Porque todos nós temos travões, né? E a maioria dos travões, geralmente são de ordem afetiva. E geralmente aquilo atrapalha demais, né, o intermissivista. E ele precisa encontrar um ambiente legal, confiante, onde ele pode se abrir, pode debater, pode trabalhar as suas dificuldades. E quando você se sente como consciex, esse ambiente se estabelece, né, e aí a pessoa consegue efetivamente livrar muitas vezes esse fardo, para começar, aí a mente começa a ficar livre, fica mais livre para começar a discutir coisas mais prioritárias, né? Sem o qual se torna normalmente um discurso, né? Uma representação, que muitas vezes a pessoa fala coisas bonitas, mas afetivamente ela está bloqueada, está com dificuldade. Então, eu reputo como esse curso um marco para mim. Um outro curso também que é muito caro foi quando eu fui professor do curso de CPC, curso de Projeciologia e Conscienciologia, na primeira versão, quando o Instituto lançou ele, era um curso muito longo, de 64 aulas. Mesmo como professor, e como aluno já tinha feito, mas como professor foi assim, muito assim, impactante, no sentido de que era uma turma de 15 a 20 alunos, e que ao longo de 64 aulas, debatendo juntos, criou-se o efeito algo semelhante dessa interconfiança em que as pessoas se sentiam mais abertas, podiam falar, traziam suas experiências extremamente ricas, né? Então, infelizmente, esse curso mais longo se tornou praticamente inviável, mas, assim, eu estou falando, então, de dois efeitos, tá? Um efeito de você ficar num processo mais recluso, um processo que você convive com as pessoas durante 5 dias, e o outro ao longo de muito tempo, né? Um curso espaçado. Mas criou-se o efeito algo semelhante de você se sentir como consciex, sentir que os seus problemas no intrafísico se tornam pequenos perante o que você tem que fazer, né? Então, eu achei isso assim, são as duas experiências que eu tenho, e tem outras, né? O Instituto tem um outro curso chamado PDPA, né, que é o PDP avançado, que também procura recriar isso, também é extremamente positivo. No caso, aí são 9 dias no campus Saquarema,
E o caso mais emblemático que eu posso citar do PDPA foi a nossa colega e amiga lá, a Bárbara Seotto, né? E ela fez pelo menos uns 4, 5 PDPAs, e ela já estava condenada, vamos dizer assim, porque ela tinha um processo irrecuperável de câncer, né, nos rins, e ela, assim, num espaço muito curto de tempo, ela em 2 anos e pouco, 3 anos, ela se tornou docente, se tornou professora de SCP-1 e deixou uma obra, né, que ajuda muita gente até hoje. Então, eu vi o processo turbinado dela se ver como intermissivista e de partir para cima, apesar do exíguo tempo que ela tinha, ela fez tudo, fez assim, 2, 3 anos, coisa que muita gente não faz em 10, 15 anos, né? Então, porque ela correu atrás, ela entendeu o processo e ela não queria perder a oportunidade, porque essa nossa atual existência é uma oportunidade imperdível, né? Muitas vezes a gente banaliza, né? Quando que a gente vai ter as mesmas condições, o mesmo ambiente otimizado para a gente trabalhar essas ideias, exercitar essas ideias, né? Então, eu vejo assim como um legado do professor Valdo imperdível para todos nós. Então, essa condição que eu vejo que a gente busca dar em todos os nossos cursos, todas as nossas atividades. Ao longo do tempo, nas dinâmicas que foram acontecendo, né, também foram outros otimizadores, né? Hoje, infelizmente, nessa crise não há mais dinâmica, por enquanto, mas também é outro otimizador para justamente destravar o parapsiquismo, né? A pessoa se sentir mais como consciência, digamos assim. Mas breve deveremos voltar, né? Bom, com relação ao, aos facilitadores, podemos dizer que tem facilitadores e dificultadores com relação a que isso aconteça, esse fenômeno, que é o irrompimento do ego intermissivista. Então, diria que o facilitador, eu já falei, que é a adaptabilidade, a capacidade da consciência de se adaptar a um ambiente diferente, né? É uma capacidade que iremos desenvolver de forma, digamos assim, perene, né? Não tem jeito. Onde você estiver, seja como consciência, seja como consciex, seja com a forma de mamífero, seja como outra, como lagarto, como EM, né, que a gente conheceu, essa capacidade de se adaptar é fundamental. Por quê? Porque você tem que se sentir bem, né? Eu costumo dizer de maneira bem rasteira, é como quando você dirige um carro, você tem que se sentir bem no volante. O carro é uma extensão sua, né? Então, essa adaptabilidade é fundamental para você se sentir bem. E para você se adaptar bem, aí tem vários aspectos. Talvez o mais marcante que sempre pega para a grande maioria das pessoas é a afetividade, né? A pessoa se sente bem do ponto de vista afetivo, é um grande facilitador. Outro pode-se dizer, seria a própria autopesquisa, né? Você se entender como, você se pesquisar, se entender como consciência que precisa sobreviver e para ter boa adaptabilidade você tem que se entender. Eu costumo dizer que a adaptabilidade começa pelo soma, né? Acho que todo mundo sabe que faz bem e que não faz bem, pelo menos as pessoas mais conscientes são assim. Você já se entende, você sabe qual alimento que te faz bem, qual remédio que não te faz bem. Então, aos poucos, você vai se auto-pesquisando e você sabe o que te dá alergia. Isso para o soma. Agora, com relação aos demais veículos, aí a gente está falando do psicossoma, do mental soma e do energossoma, a auto-pesquisa já é mais complexa. Por quê? Por uma razão muito simples, que a consciência
ela tem mais uma vez, uma adaptabilidade frente às dificuldades. Então, essa adaptabilidade é fundamental para você sobreviver. Mas, por outro lado, é aquela experiência que a gente, amplamente conhecida, né? A adaptabilidade da rã na água quente mata ela, se ela não perceber. Então, nós também temos essa adaptabilidade de achar que está tudo bem quando não está nada bem. Então, a coisa é bem mais complexa, como a gente pensa, né? Então, por outro lado, também, existe vários facilitadores que a Conscienciologia traz, que são justamente o processo da docência que eu citei, e da autopesquisa que te leva a uma docência otimizada. Porque esse sistema, esse processo que o professor Valdo deixou como legado, dentro do IPC e reproduzido nas demais ICs, foi exatamente isso. É um local onde você pode efetivamente praticar aquilo que você aprendeu. E a melhor forma de você praticar é ensinando. E aos poucos você vai introjetando as ideias mais avançadas, né? Então, a docência, diria assim, é um tremendo do instrumento que é indescartável. Não há como você, eu pelo menos vejo assim, não há como você adentrar mais a fundo sem ser docente. E eu estou falando de cadeira, porque quando eu conheci a Conscienciologia, para mim a docência era uma coisa muito longínqua, né? E, na verdade, foram dois professores que ficaram em cima de mim. Uma é a professora Malo Balona, né, que ficava, não, você tem que ser docente e tal. E o outro foi o professor Mário Oliveira, também, que ficou insistindo. Naquela época, eu me lembro, né, a gente tinha que fazer o resumo do Projeciologia, né, então deu um trabalho danado, mas valeu muito a pena. Outro aspecto, outro facilitador que eu poderia dizer é o processo da ectoplasmia. A ectoplasmia é um fenômeno aí que a maioria dos intermissivistas tem, né? É que você fica muito mais pujante a sua presença, você faz os outros perceberem, né? Você fica, além do processo das ideias, você faz, a pessoa sente a tua energia, você realiza mais facilmente seus objetivos. É uma grande vantagem. Outras vantagens, outros facilitadores. Outro é o processo interassistencial, né? Dentro da Conscienciologia, a gente aprende a ser um técnico na interassistência. Então, essa interassistencialidade e o entendimento mais profundo da interassistencialidade é que alavanca o processo do intermissivo, né? Todo intermissivista, antes de mais nada, ele é um assistente, né? Inicialmente, ele é um assistido, né? Inicialmente, nós somos todos assistidos, mas chega um ponto que cai a ficha, não, eu tenho que ser assistente. E é justamente aí que te leva o aprendizado, através da docência. Então, é toda uma escola bem bolada para você ir alavancando aos poucos o intermissivo. E outro facilitador é a ficha, a mega ficha que cai, é que você se vê como uma mini peça, né? Eu me recordo aqui, quando eu comecei dentro da Conscienciologia, várias pessoas, inclusive eu, né, perguntavam, vem cá, como é que a gente pode saber a nossa ProEx? Como é que eu vou saber a minha ProEx, né? E aí eu obtive várias respostas de vários professores, e assim, a resposta curta e grossa que o professor Valdo falou, que eu acho que mais se enquadrou. Ele falou assim, olha, é muito mais importante você se entender como mini peça do que qualquer outra coisa. Você ser como mini peça de uma Maxi ProEx do que efetivamente saber da sua ProEx individual, né? E aí tudo começa a se abrir. Então essa foi a resposta mais curta e grossa que o professor Valdo deu, que eu achei assim, a que mais se enquadra.
E aí tem outros facilitadores, né? O próprio processo que nos levou à Conscienciologia, que é a neofilia, que é um traço perene, todo intermissivista deve ter, para justamente não ficar preso ao conjunto de ideias parado, né? E isso tem a ver com autopesquisa. Outro traço que eu acho que é um grande facilitador é o parapsiquismo, né? O parapsiquismo, que a gente começa pelo efeito mais, assim, grosseiro, digamos assim, e mais de curiosidade, e aos poucos você vai dando prioridade muito mais ao conjunto de ideias, ao significado. É o parapsiquismo mais refinado, que é o parapsiquismo mental somático, o parapsiquismo do conteúdo do fenômeno, né? Que esse que é o que a gente está sempre perseguindo, que é o mais complexo. O fenômeno em si, a gente sabe que ele pode até encantar, mas o que importa é o conteúdo em si. O que isso quer dizer, né? Isso a gente vê muito, principalmente no conscienciólogo lá, Jejuno, que ele está mais preocupado com o fenômeno, ao passo que o parapsiquismo mais avançado, o fenômeno é o de menos, o que importa é o que está por trás, né? Então, por exemplo, a gente atualmente nós estamos vivendo um processo de crise aí da Covid-19. O que está por trás? Né? Essa é a dúvida, né? O fenômeno está aí, está na cara, está escancarado. Nós temos que ficar isolados, nós temos que ficar reclusos até essa onda passar. Mas o que está por trás? Né? Esse que é o mais sofisticado, mais difícil, que, assim, nós temos uma ideia, né? O processo de reurbanização, que está em curso, com certeza, mas, assim, até nós pegamos, outro dia a gente estava escutando aí a tertúlia do professor Valdo, de 2010, ele falando justamente isso, que nessa tertúlia específica ele estava dizendo que teve uma visita do transmentor naquela noite, e que ele disse que o transmentor veio falar com ele, que eles estavam juntando as comunidades extrafísicas com as comunidades intrafísicas, né? E isso estava em curso, que muita coisa iria acontecer. E provavelmente o auge, eu não sei se o auge ou o final, tá? Seria lá pelos idos de 2075, né? Então ele já estava anunciando todo o processo aí que está acontecendo. Com certeza existe um processo de reurbanização em curso, que é esse fenômeno da Covid, está forçando uma série de coisas que a gente impensáveis, né? Por exemplo, desde quando a gente está vendo já o iniciozinho do Estado Mundial, né? Porque justamente a Organização Mundial de Saúde é que está mandando, né? Todo país de bom senso vai obedecer à OMS. Então não tem país poderoso, está todo mundo no mesmo barco. Então é um fenômeno, assim, a gente não deixa de ficar, talvez, eu não sei, não encontro a palavra, maravilhado, talvez seja uma palavra muito forte, mas com o mecanismo de como esse vírus está fazendo a humanidade pensar, repensar e refletir, e de forma no tapa, né? Literalmente no tapa, e fazer, e de quebra despoluindo o planeta, né? Então é uma coisa assim que você olha, tá certo, é barra pesada, a gente vai pegar uma recessão violenta, mas como esse mecanismo é rico, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Então, qual o conteúdo está por trás? Que tipo de reurbanização? Como é que é isso, né? Isso que a gente não deixa de admirar. Outro facilitador, a gente está falando alguns facilitadores, tá? É a própria resiliência, né? O intermissivista, antes de mais nada, ele tem que ser uma consciência resiliente, né? Nós temos talvez mais frustrações do que efetivamente sucessos, né? Porque nós estamos na linha de frente, a gente trabalha com a experimentação, então a gente vai ter muito insucesso
e a gente tem que saber se levantar, né? Eu vejo com a resiliência fundamental. A gente sempre vai vivenciar muita crise e a gente tem que saber sair das crises. Então, basta ver, mais uma vez, a Covid-19 nos colocou em crise. Nós estamos todos no processo de crise das instituições, crise financeira, e a gente vai ter que sobreviver, se reinventar literalmente, né? Então, é outro aspecto fundamental. E assim, um grande aliado nosso é o processo da TENEPS, né? Que eu acho que a TENEPS, em tempos de Covid-19, mais uma vez, não tem sido fácil, está complicadinha, mas sobreviveremos a tudo isso, não deixa de ser uma aliada. Então, tem uma série de facilitadores que o intermissivista pode lançar mão e que vai efetivamente fazer valer o seu ego intermissivo, né? Por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar que temos também dificultadores, né? Então, aí, a minha observação com relação na docência muitos do intermissivista que muitas vezes quando ele aparece o trafor dele, ele domina o trafor dele, domina o processo, se ele consegue, por exemplo, ele se libertar do clã, né? Muitas vezes o clã é uma trava, ele nasce numa família extremamente rígida, extremamente tradicional, e muitas vezes ele não consegue se libertar. Outro travão aí é o processo da carência, né? Às vezes a afetividade não satisfeita a níveis, pelo menos mínimos, né? Traz um grande problema, porque não deixa o mental soma ativo, né? Não consegue aparecer o mental soma, porque o psicossoma está dominando todo o processo. E aí tem outros, aí talvez o mega travão aí é a autovitimização, né? Eu acho que talvez seja o grande travão. Por quê? Porque ela não consegue, ela está sempre pedindo ajuda, né? Ela sempre se vê como vítimas, e tem vitimizações extremamente sofisticadas, né? A gente conhece, consciência é bem complexa. Por exemplo, a vitimização cavada, né? A pessoa, no discurso, ela não é vítima, mas ela cavou aquilo, aí ela se torna vítima. Então, nós somos bem complexos, né? É só para a gente discutir um pouquinho mais sobre como o ego intermissivista pode sobressair. O outro travão seria o egoísmo, né? São pessoas, às vezes, extremamente, tem um mental soma fantástico, mas é egoísta, né? Ela é muito... generosidade passou longe. Então, aí já pega, né? Tem também aquele... Eu já encontrei alguns casos, são raros, ainda bem, em que a pessoa pega as ideias, tem um parapsiquismo muito bom, mas aí ele se acha maxi peça. Aí que o bicho pega, porque ele se acha o rei da cocada, né? Aí não entendeu nada. Já tivemos poucos casos, ainda bem, mas que dão um problemão, né? Volta e meia nós encontramos, aí no CAEC mesmo, volta e meia encontra uma pessoa que é maxi peça, a pessoa se acha até serenão, mas já é outro caso. E tudo isso tem a ver também com justamente a antítese da adaptabilidade, que é a inadaptabilidade também, né? Infelizmente a gente encontra também consciências que não se adaptam àquele meio, não se adaptam ao sexo, não se adaptam àquela etnia, não se adapta e ela desperdiça a existência intrafísica, né? E talvez, assim, outro mega dificultador do ego intermissivista, eu poderia citar, talvez o maior de todos, é o belicismo, né? Nosso passadão é todo bélico, né? Esse planeta foi moldado na base do belicismo. As civilizações inteiras
foram belicistas e sucumbiram ao belicismo. Então nós trazemos isso dentro da gente. E não é de uma hora para outra que a gente se livra ao belicismo. Porque belicismo ele faz parte intimamente com o instinto. O instinto nós precisamos para sobreviver. Então muitas vezes a gente confunde a sobrevivência com a nossa violência, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comunicar. Isso não tem nada a ver com o intermissivo. Diferente, por exemplo, de uma agressividade sadia, que é muito mais difícil de ser exercitada, né? Muitas vezes a pessoa ela é muito mais belicista, ela quer ter razão para exercitar o belicismo dela, que é um grande problema, problemão isso, né? Muitas vezes as relações poderiam ser muito mais leves, muito mais tranquilas, se as pessoas não fossem tão bélicas. E esse é um processo que, infelizmente, a gente vai ter que lidar ainda com muito tempo. E aí, para lidar com o belicista, há que ter muita tolerância, apesar das pessoas não gostarem dessa palavra, mas é tolerância, sim, eu considero tolerância, até chegar na intercompreensão. Então, a gente tem que entender o colega, tem que ver a dificuldade, e aí a gente ir contornando isso. E tem outros traços, né, não sei se mais simples, né, mas a pessoa que tem visão curta, imediatista, e também o próprio processo de posicionamento, né, da falta de posicionamento, que é a pusilanimidade. Então, tudo isso são dificultadores. A gente falou dos facilitadores, mas tem também os dificultadores. E tudo isso que eu falei são observações que a gente fez ao longo da autopesquisa e também dentro de sala de aula, em contato com os professores, com os alunos. Então, através dos cursos da Conscienciologia, ainda bem que a gente tem essa grande escola, né, que são os cursos da Conscienciologia, que vão propiciar o irrompimento. Então, tem os efeitos pró-irrompimento, e até que a pessoa, a consciência, ela assume que ela é intermissivista, né? A assunção, mas a assunção mesmo, tá? Não basta falar, eu sou intermissivista. É assumir e assumir responsabilidade. É como se diz, né? O intermissivista, eu sempre digo o seguinte, intermissivista, ele não vai ter moleza. Ele não veio para almoço grátis, né? É sempre muito trabalho, muita labuta, muito enfrentamento, sem sofrimento, mas assim, para mim é isso, né? Por isso que o professor Waldo dizia, se tua vida está muito tranquila, está tudo errado. Porque eu repito várias vezes o seguinte, o raciocínio é muito fácil, é muito simples. Se você veio para ser exatamente o que você era, não precisava nascer. É o extrafísico, né? Então, eu acho que não tem muito que pensar, não. Você veio para enfrentar, para se autossuperar. Eu diria até que a cláusula primeira de qualquer ProEx nem tão avançada, é você se autossuperar. Então, você não vai encontrar moleza, né? Então, é isso. Também sem sofrimento, não é sofrimento. Enfim, o que eu queria trazer é o seguinte, na grade curricular de todas as ICs, eu posso falar do IPC, a ideia é sempre propiciar esse rompimento, né? Fazer com que você se sinta como consciex, como o professor Waldo dizia. O professor Waldo sempre afirmava 3 coisas que estão aqui no paper. Vocês são agentes retrocognitores dos alunos, lembre-se disso. É justamente o professor tentando recuperar os cons magnus da pessoa. O outro que eu já falei, o ideal é que vocês cheguem ao ponto de se sentirem como conscientes.
que é o que é a autoexperimentação, né? Esse é o sonho de consumo, quando você entra no curso e se sente como consegue, é o que mais ou menos o SCP-2 tenta fazer, procura fazer. E eu acho que eu sou fã dessa frase, professor Waldo. A melhor postura é ter os pés cravados na rocha e mental soma no cosmos. E justamente é o contraponto, né? Não fugir da real realidade intrafísica, mas ter a sua percepção no cosmos, ter a cosmovisão do que isso tudo significa. Por exemplo, aqui a gente está falando, a crise do Covid-19. Mental soma no cosmos. O que isso quer dizer? Você sente que tem alguma coisa muito séria, eu digo até mais, você sente que no teu intermissivo você foi preparado para agora, que é o período mais crítico. Isso aí já estava meio que previsto. Então, todos nós já estávamos meio previstos que iríamos enfrentar esse tipo de coisa, né? E agora é que a gente tem que fazer diferença. É agora que o intermissivista tem que fazer diferença. Então, essa cosmovisão, que eu acho que é extremamente importante a gente não perder de vista, porque tudo isso, muitas vezes a gente ficava apreensivo e perguntava ao professor Waldo, né, como é que é isso? Tal? Ele falou, não, está tudo sob controle. Mas a gente ficava meio apreensivo, mas será que está sob controle mesmo? A coisa está meio complexa, né? Então, a gente não pode esquecer, então, que tudo isso faz parte do fluxo do universo, né? Então, o fluxo do universo é, antes de tudo, regido pela cosmoética, né? Então, o processo está todo sob controle, realmente é. Só que a gente, a nossa vontade ainda é meio rebelde, né? Então, a gente não entende direito, por isso que a gente sofre. Mas, então, aí eu termino rapidinho com essa exposição, falando que a assunção de ser intermissivista é um modo divisor de água, que é a frase enfática. Modo divisor de água com relação ao desassédio, para aqueles que consideram as ideias da Conscienciologia como algo natural, lógico e ausente de dúvidas cruciais. Então, essa é a frase enfática que coloco porque foi através da autoexperimentação que eu cheguei, eu acredito que consegui essa assunção, mas também a partir daí eu vi que tem muita responsabilidade pela frente, porque somos muito poucos, né? E eu atualmente, como coordenador geral do IPC, eu vejo a responsabilidade da instituição de trazer mais intermissivistas, que foi a maior preocupação do professor Waldo. Ele, volta e meia, ele falava, né? Cadê os intermissivistas? Cadê eles, né? A gente precisa atrair mais gente. Então, esse momento é complexo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que graças a esse momento, a gente está se reinventando, e graças a esse momento, ao se reinventar, a gente tem a possibilidade de atrair intermissivistas para render o trabalho. O trabalho continua, né? E a gente precisa renovar. A renovação se faz necessária nesse momento tão assim difícil. E a renovação se faz justamente através da geração mais nova. Essa geração mais nova, ela é digital, com certeza, e justamente o nosso confinamento está nos forçando a partir para o digital de qualquer maneira. Então, eu acho que está mais ou menos tudo alinhado, né? Porque, assim, dentro do nosso escopo de trabalho no dia a dia, a gente jamais pensaria no digital. Nós somos especialistas no presencial, né? Então, tinha que ter um negócio desse para nos forçar no tapa, né? Agora, quando me perguntam, eu falo assim, eu não sei, não tenho a resposta, tá? A gente vai atrair a gente quer atrair e vamos atrair muita gente no digital. Mas o desassédio mesmo tem que ser presencial. Para mim, até hoje, eu acho que é isso, né? O desassédio através do digital eu acho quase que impossível, pelo menos na minha cabeça. Acho que é quase que impossível.
Mas é para a gente debater aí, porque só através de desassédio mais sério é que o ego intermissivista começa a aparecer, né? Até então, a pessoa fica no discurso politicamente correto, muitas vezes, se ele aceita as ideias, mas ele não fez a virada, né? Essa virada que é fundamental. Essa virada que faz com que o trabalho apareça, assuma a responsabilidade mais séria, né? E eu acho que é isso. Basicamente, esse é o trabalho, aí a gente pode abrir para pergunta e pode esclarecer o que... Pode abrir para o debate aí. Tem uma pergunta aqui, sim, professor. E só um comentário aí, Sim. em relação a essa condição que você falou da presença, né, que é muito importante também, né, junto com toda essa era digital que a gente está agora entrando de vez. A maior prova de que a presença é importante é que os amparadores, mesmo sendo conscientes, eles aparecem de psicossoma, às vezes, presencialmente no nosso ambiente aqui, né? Então, Legal. extrafisicamente, em tese, você não teria essa necessidade, mas eles aparecem, às vezes, até consciências mais evoluídas aparecem de psicossoma e, às vezes, até materializam a presença mais ostensiva para poder fazer uma... Não, só corroborando aí, aquela tertúlia do professor Valdo de 2010, né? Depois, quem quiser, eu posso partilhar. Ele fala justamente com a visita do transmentor, e ele fala o seguinte: o transmentor fala para ele, disse, olha, eu venho anunciar, né, que a gente vai juntar as comunex com as comunidades intrafísicas. Então é isso, né? Justamente quando você junta, a presença fica muito mais evidente, né? Então esse ajuntamento que essa reurbanização está propiciando. E aí tem aqui uma pergunta do Rio de Janeiro. Acho que até certo ponto você já respondeu, mas eu vou colocar para ficar registrado aqui. E aí talvez você tenha algum comentário a mais para ela. Caro Félix, é possível provocar o irrompimento do ego intermissivista? Como se faz isso? Esse é o que eu falei, depende muito da consciência, né? Por isso que é extremamente rico, né? Quando a gente recebe um aluno jejuno, a gente fica estudando, né? Por isso que o professor tem que valer, antes de mais nada, o acolhimento, o parapsiquismo, o acoplamento mais ostensivo, para ver como é que a gente consegue ajudar aquela consciência, né? E como a gente fala, cada consciência tem uma senha, né? Essa senha, muitas vezes, só o professor tem, ou só aquele professor tem, né? Às vezes, o mesmo professor falando a mesma coisa não repercute. Então, nós somos extremamente assim, ricos, para não dizer complexos, na forma de abordagem. Então, se o parapsiquismo do aluno, da pessoa, é bom, fica mais fácil. Mas também não é sempre assim, porque muitas vezes o parapsiquismo é muito bom, mas ela tem um assédio mais cronicificado, e também não é fácil. Até você afastar aquela consciência que está atrapalhando, consegue estar atrapalhando, afastar ou acolher, leva um certo tempo, né? Se aquele aluno tem um mental soma bom, também ajuda, porque o encadeamento das ideias da Conscienciologia são extremamente lógicos, são extremamente bem embasados, né? E que isso traz um desassédio da pessoa quando ela tem a cosmovisão. Quando ela obtém a cosmovisão, ela cai a ficha de caramba, isso faz muito sentido. E eu me enquadro exatamente nisso, né? Eu acho que eu não posso ficar de fora, né? Aí começa isso, né? Eu tô falando, esse já é o meu caso, né? Meu caso, eu trago sempre o meu exemplo. Meu parapsiquismo não é assim, sonho de consumo, como eu gostaria de sair do corpo, né? Uma boa. Mas assim,
o que me fez o irrompimento do meu psicossoma, do meu ego intermissivista, foi literalmente dar aula. Dar aula acoplado com o amparador, dar aula fazendo assistência, dar aula vendo a riqueza que era cada aluno. Gente, eu só falo o seguinte, minhas origens são de ser monge, tá? Na boa, assim, só meditando. Então, esse é o meu passadão. Quando eu fui obrigado a dar aula, fui obrigado a sair de mim, é que as coisas começaram a funcionar. Então, eu acho que vai depender muito. Eu acho que tudo isso, o parapsiquismo, o mental soma, a interassistência, não resta a menor dúvida. E aí tem aqui uma pergunta também de nossa amiga lá de Portugal, Lisboa. Bom dia a todos. Professor Félix, no final da página 1, com base na sua experiência, poderia comentar o número 2? 2, segundo item, o ideal é que vocês cheguem ao ponto de sentirem consciência. Esse é o sonho de consumo, né? Esse é o sonho de consumo, porque, assim, o que eu citei, eu algumas vezes eu via gente se sentir assim, e eu senti, a primeira vez que eu senti foi como treinando, né, de docência lá em Saquarema. Na época, eu acho que era a professora Ana Luísa, e na época, acho que é mais o professor, não me lembro, levava um grupo assim de 15 docentes, né, lá para Saquarema, e ficavam debatendo, trabalhando com energia, debatendo, trabalhando com energia. E naquele ambiente otimizado, a coisa começa a mudar. A energia faz toda a diferença. E aí você começa a ver a aura das pessoas, você começa a sentir mais ostensivamente o amparo, e daqui a pouquinho as ideias começam a ser ampliadas, daqui a pouquinho você começa a ver as suas mazelas sem drama. E aí que eu acho legal, porque você começa a ver aquelas mazelas que você quer esconder a todo custo, normalmente, no dia a dia, você diz, pô, o que é isso? Que bobagem, né? E aí você começa a literalmente se sentir como consciência. E é como a consciência, provavelmente nós nos sentimos antes, ou melhor, após a conclusão do intermissivo. Muito provavelmente, nós antes da ressoma, com um orientador evolutivo, deve ter dito, você vai trabalhar isso, 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 né? Você vai encontrar uma família complicadinha, você, não, manda ver, tá tudo certo, né? Naquela época a gente pensava assim de forma mais tranquila. Mas quando você intrafisicaliza, né, você adentra no soma, é outro drama, né? Já é outra história. Por isso que é tão difícil. Senão a gente não precisava ressomar. Se fosse fácil, né, a gente não precisava ressomar. A gente ressoma justamente para enfrentar de forma mais de frente, para resgatar o membros do nosso grupo Karma, e também para trabalhar esses traços mais complexos, né? Eu citei assim, talvez um dos traços mais complexos nossos, os dois que eu reputo de mais complexos, né, é o processo do Bélicy e da autovitimização. Eu acho que são os dois assim mega traços difíceis, e sem o qual, se você não conseguir minimizar isso, dificilmente vai ter o ego intermissivista vai aparecer, dificilmente você vai sentir como consciência mais avançadinha. Acho que é isso. Pergunta aqui agora de Caldas Novas, de Goiás. Oi. Manda ver. Quando e como ocorreu o seu reencontro com o grupo evolutivo? Aí ele faz umas observações. Acompanho você de algum tempo. Relembrei que sua consciência é retomadora de tarefa. Poderia nos dizer mais sobre suas experiências em partes terápicas
É. originalíssimas. Aí o que acontece? Aí a minha história, eu acho que fica mais fácil, né? Quando eu coloco o meu exemplo, eu acho que fica mais fácil. Eu falo de cadeira. A Conscienciologia, quando começou, na década de 90, ela era, em alguns aspectos, ela era muito precária, né? Verdade seja dita. Por exemplo, a própria consciencioterapia era muito precária. Era meio que experimentações e tal, e eu quero crer assim, que o intermissivista ele tem uns travões que tem que ser desassediados para ele seguir em frente. No meu caso, foi o grupo Karma Nuclear, né? O meu grupo Karma Nuclear foi muito complicado no início, teve muito fenômeno, e em dada feita, devido à precariedade, não, quer dizer, eu reputo isso na época da consciencioterapia, eu acabei me afastando da Conscienciologia, com toda razão na época, né? Com toda razão, discurso e tal, e me afastei por um período de 3, 4 anos, né? Na época eu comecei a estudar outras coisas, comecei a estudar medicina oriental tal, mas isso não vem ao caso. E aí, o que aconteceu? Na época, mesmo assim, Conscienciologia não é fácil, né? Porque sempre deixa aquela minhoquinha na tua cabeça, né? E eu fui vivendo minha vida, tá tudo certo. E tinha uma amiga minha, que vocês devem se lembrar, que é a Mi Belo, né? A Mi Belo, que foi minha colega de Furnas, eu trabalhei em Furnas, antes de trabalhar na Embratel, ela tinha perdido o filho em condições, assim, doídas, né? Porque é um filho de 16 anos, estudava no Colégio São Bento, menino extremamente inteligente, e foi sofrido, porque não tinha cura, é um processo de tumor no cérebro, e ela ficou muito condoída, evidente, né, e ela veio conversar comigo, eu falei, não, olha só, você pode você dá um pulo lá em Foz do Iguaçu, e tem um campus chamado CAEC, e que lá vai ter uma série de laboratórios, eu acho que você vai ter um tempo para você vai estar em contato com os amparadores, vai estar em contato com a sua ProEx, ver o que é, vai dar sentido à vida e tal, e assim ela atendeu, né. Na época Foz do Iguaçu era bem mais pobre, né, foi em 2000, fins de 2000, início de 2001. E aí ela foi e passou uma temporada em Foz do Iguaçu e me ligou, de Foz do Iguaçu do Rio para o Rio de Janeiro, me liga um dia à noite, me fala assim, olha só, eu tenho feito laboratório, tem sido legal, mas vem cá, eu estou te ligando pelo seguinte, eu quero saber o que você anda fazendo nesse laboratório. Falei, eu? Ami, tá doido, estou aqui no Rio de Janeiro, não tô. Não, pelo seguinte, todo laboratório que eu entro, quando eu começo, eu me deito, eu me sento, vem a tua imagem. E o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, Ami, não estou nem pensando aí. Aí o que acontece? Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei assim, pô, caramba, que coisa estranha. Aí já tinham se passado praticamente 4 anos, e aí eu pensei assim, não, fazer o seguinte, eu acho que assim, tá certo, me chateei com a consciencioterapia, me chateei com todo o processo lá, mas assim, não é bom ficar chateado. Eu vou lá em Foz do Iguaçu, vou me reconciliar, quero conversar lá. Na verdade, o professor Walter se mudou, acho que em janeiro de 2001, se não me engano. Ele mal tinha se mudado para Foz do Iguaçu. Aí lá fui eu, né? Fui eu para Foz do Iguaçu, estava eu e meu filho na época, e a gente encontrou o professor Valdo naquela época sozinho, estava sozinho lá na holoteca, né? Ele lá com aquele jeitão dele, com luva, calçando luva e fazendo cosmograma nos jornais, né? Na época
a gente tinha que recolher os jornais e mandar para Foz do Iguaçu. Então ele ficava fazendo cosmograma, recortando ainda nos tempos áureos, né? E aí eu encontrei com o professor Valdo, e aí ele me deu uma lavada, né? Aquele jeitão dele, me descascou, né? E aí ele falou basicamente o seguinte: se tinha alguma coisa errada na consciencioterapia, você tinha que ter dito para eles o que estava errado. Ele está certo, né? E aí o Valdo também é um gozador, né? Ele pegou 200 teáticas, abriu assim, olha aqui, lê isso aqui, isso é para você. Está lá, retomador de tarefa, né? E o Valdo também é um gozador, né? Ele chega, e tem mais, você tem que comprar o seu 200 teáticas, que esse eu não vou te dar, não. Então, foi assim, na maior, né? Mas assim, o que aconteceu? Eu passei, depois da semana em Foz, e fiz inúmeros laboratórios, né? Eu posso dizer assim, eu nunca tive tanto fenômeno, né? Sinto até falta, né? Os fenômenos que ocorreram foram, assim, fantásticos, né? E o que eu entendo que tem vários, até que o professor Valdo sentiu e tal, o que eu sinto, o que eu vejo? Nessa ocasião, a equipe extrafísica estendeu o tapete vermelho, né? Chegou e disse, olha, isso aqui você faz parte e você bobeou, né? Aí, a partir daí, retomei, né? Por isso que eu sou retomador, eu falo isso para todo mundo, não oculto para ninguém, sou retomador de tarefa, e a partir daí eu fui no crescendo, estamos aí, né? Então é basicamente isso. E assim como tem vários retomadores dentro da Conscienciologia, o importante é que você tem que passar pela experiência para ter uma maior convicção, né? Eu tive que fazer isso. E teve outros capítulos aí, mas assim, o que eu vejo é o seguinte, que quando a gente está dentro do processo, uma coisa que a partir daí virou um valor assim, perene para mim, né? Um valor assim inegociável para mim, que é o seguinte: eu não posso decepcionar a equipe extrafísica, né? A equipe extrafísica, para mim, ele tem um nível de confiança que eu não posso trair de forma alguma. Assim foi também em 2016, né? Eu estava muito bem no Rio de Janeiro, o Pacificário estava já praticamente construído, foi uma batalha para a gente construir o Pacificário, a gente enfrentou muita coisa, mas estava construído e a gente ia começar os experimentos. Só que, então eu estava, não, agora já tenho um Pacificário, vou trabalhar, vou escrever o que eu tenho que escrever e tal, tá bem. Aí, em 2016, quem estava na coordenação era a professora Ana Luísa, e aí eu, como EPICOM, eu participava sempre, né, na verdade, encontros voluntários, né. Aí a professora Ana Luísa pediu para trabalhar no campo, né, eu e a Patrícia Pelarice, e naquele campo de 2016, eu vi que tinha alguma coisa estranha, né, o processo era tão ostensivo da equipe extrafísica, que eu falei, ih, caramba, aí tem, né, o troço era muito ostensivo. E aí, ao final do encontro de voluntários, veio a mensagem, assim, nós estamos esperando por você. Aí eu, já viu, né, eu bem assentado no Rio de Janeiro, eu falei, caramba, e agora? Aí não teve jeito, né, não teve jeito, aí me mudei para Foz do Iguaçu em 2017, para justamente pegar o instituto. Então, assim, por quê? Porque eu aprendi a respeitar a equipe extrafísica, né? Então, o trabalho está lá, vamos lá, né? Então, é isso. Eu acho que esse é o negócio. E tem outros desafios pela frente, né? Então, enquanto a gente é consim, tem sempre muito desafio. Depois como consciex também, mas com um pouquinho mais de lucidez, espero, né? Por enquanto, eu ainda me considero muito pau-mandado, né? As coisas vêm, mas a gente não tem muita lucidez ainda.
a gente tem mais um faro extrafísico, como eu falo, né? Você tem um faro, você cheira, olha, é por aqui, vamos lá. Assim, quisera eu ter mais lucidez do que está rolando, né? Mas eu acho que está dando certo. Apesar da pedreira que está sendo essa Covid-19, vamos em frente, vamos lá. Eu tinha que estar aqui, eu acho que a equipe X confia na gente, vamos embora, né? Pergunta de Curitiba, Paraná. Uhum. Na página 3, itens 11 e 12. Nessa época difícil de isolamento social, perda de milhões de empregos já bem construídos, muitos intermissivistas se encontram em dificuldade financeira. Quais as suas dicas para nós mantermos a resiliência e ainda manter pé de meia já constituído atualmente? Isso aí é uma, assim, a gente dentro da instituição, dentro do IPC, a gente tem se preocupado bastante, né? Só para mostrar o pessoal que tem o centro educacional. O centro educacional de Curitiba é uma exceção, né? Porque o centro educacional de Curitiba sempre foi meio que assim, vitrine. Eles fazem tudo certinho, eles têm um pé de meia certinho, eles têm uma sede legal. Mas tem centro educacional e eles têm um apego pela sala, que é um ponto de referência. E eles relutam muitas vezes em entregar a sala. Porque, gente, você ficar pagando, não aluguel, até aluguel o pessoal está dispensando, mas pagando condomínio e IPTU, uma sala vazia por meses, o raciocínio é muito simples. Vem cá, o que é mais fácil? Você pagar por meses esse aluguel, esse condomínio, não é mais fácil você entregar a sala e ajudar o colega que está passando necessidade? Né? Ao invés de você pagar, sei lá, R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, não é mais fácil você, pessoal, juntar esse dinheirinho e pagar muitas vezes o colega voluntário que está com necessidade? Essa é a pergunta que a gente tem feito. E dentro desse aspecto também, a gente tem orientado muito o RH, né? Nosso RH se chama conscienciocentrologia, um nome mais complicado. A justamente buscar assistir os nossos voluntários nos diferentes níveis. No nível mais básico de sobrevivência, aí, por exemplo, o centro educacional tá deixando cestas básicas no centro educacional para quem quiser buscar. Tem centro educacional que está se cotizando para ajudar o colega mesmo, para sobreviver em termos de dinheiro. Nós estamos também buscando dar o suporte psicológico, né, dando suporte psicológico, que agora que o bicho está pegando, né, nós estamos na 8ª, vamos entrar na 9ª, não sei direito, mas assim, acho que é a 8ª semana de reclusão, e os nervos começam a dar, né, fica mais na flor da pele. Nós estamos buscando tipo uma assessoria jurídica, pessoas que têm processo jurídico para ajudar, para ver o que a gente pode ajudar, seja de dificuldade financeira, seja de aluguel. E nós estamos também buscando dar uma assessoria, uma preceptoria, desculpe, inclusiva digital. Que é justamente a pessoa que está isolada, não sabe de nada, e tentar fazer com que ela participe. Então, a gente, dentro de cada centro educacional, os coordenadores estão buscando fazer atividades, seminários, discussão mesmo, bate-papo no dia a dia para melhorar, mitigar aí o processo da solidão, né? Então, é tudo isso. O processo aí precisamos, sim, de muita resiliência. É por isso que eu digo assim, eu acho que o nosso intermissivo já estava previsto esse período. Já estava previsto isso que estamos passando. E é nessa hora que o intermissivista tem que fazer diferença.
É nessa hora que o intermissivista tem que se apresentar e não fraquejar. Eu vejo que já estava previsto. Todo esse desafio, na verdade, no início tem esse incômodo, como tudo, a gente tem que se adaptar, e esse aí a gente está se adaptando. Resiliência é isso, acho que é um traço perene que todo intermissivista tem que ter, seja aqui, seja no extrafísico, seja em outro planeta, a gente vai ter que exercitar sempre. E pé de meia, gente, pé de meia é básico. Eu acho que pé de meia é básico. Eu acho que a fábula da cigarra e da formiguinha, né? A formiguinha tem sempre razão, não tem jeito não. O histórico mostra isso, o histórico do nosso país mostra isso. Não adianta você. O problema maior, que eu acho, assim, da pessoa que tem dificuldade de fazer pé de meia, o traço mais difícil é que o que eu sempre digo, ele sempre conta com o ovo dentro da galinha. A galinha não pôs o ovo, ele está contando com o ovo lá dentro. Então ele acaba apostando as fichas numa coisa, gastando o que não tem, quando vai ver se dá mal. Então, eu sou suspeito para falar, porque desde que eu ressomei, eu sempre pensei, não, eu tenho que fazer um pé de meia, tem que me virar, porque eu sei que tempos difíceis virão. E é isso, eu acho que é imprescindível para o que eu digo, intermissivista não vai ter moleza, né? Não é sofrimento, mas não vai ter moleza, porque ele está abrindo frente, gente. Está abrindo frente. Então, para abrir frente, você tem que ter resiliência e você tem que ter suas reservas. Não tem jeito. Não pode ser sonhador. Não pode ser artista, né? Então, é isso. Temos aqui uma pergunta também de Ribeirão Preto. Ok. Na página 1, divisão, contextualização. Parágrafo aí, contextualização. Aliás, no parágrafo, grupo karmologia. Tá. Karmologia. Aí ele fala, as linhas, explicar a frase. Tendo em vista ser a manifestação de caráter multiexistencial, o intermissivista tem de resolver os entraves da vida atual, cujas raízes remetem a outras existências. Tá. Qual manifestação tem caráter multiexistencial? Como identificar quais entraves da vida atual têm raízes em outras existências e como resolvê-los? Isso aí todo mundo sabe, né? Que negócio. Se você é intermissivista, se você é um pouquinho mais lúcido, você topou nascer na tua família, né? Então, lá no extrafísico não. O orientador, imagina um diálogo transmental entre ele, entre essa consciência e o orientador evolutivo. Olha só, você está afim de... Você tem uma coisa, tem uma proex a cumprir, mas antes você tem que assistir o seu grupo karma, e aí você vai cair numa família mais complicadinha, né? Aí aquela pergunta, e aí, você topa? Aí o intermissivista fala assim, eu topo. E aí ele cai numa família complicada. Vai cair numa família complicada, cai numa cultura complicada, e só que o que acontece? É complicado mesmo, né? Então, ele vai no início, vai trazer uma confusão muito grande na cabeça dele. Pô, mas que coisa mais doida, né? Essa família só tem maluco, só tem doido, e eu estou no meio desse... O que eu estou fazendo? Não tem nada a ver com eles, né? Acho que tem muita gente que já passou por isso. O que eu faço? Pois justamente essa mega ficha é que a pessoa tem que assumir. Diz, olha, se eu estou nessa família, apesar de ser o mais novo, que não tem nada a ver com a idade, eu tenho que de alguma forma assistir, tenho que de alguma forma ajudar.
essa que é a grande virada do assistido para o assistente. Então, mesmo que ele não saiba claramente por que ele está naquela família, essa é a melhor atitude. Então, eu gosto muito, por exemplo, daquele livro, né? Tem 2 livros do professor Valdo, e tem um que eu sou fã, que é do professor Valdo e do Chico Xavier, que é o como é que é? Um é o Cristo Espera por Ti, do professor Valdo, né? E o outro é Sexo e Destino. Então, Sexo e Destino, do professor Valdo e do Chico Xavier, eu acho fantástico esse livro. Sou fã desse livro, já li umas 3 vezes. Por quê? Porque mostra exatamente isso, né? É um livro pesado, não é um livro fácil, mas que mostra claramente a complicação de você estar numa família, dos impulsos que a pessoa traz por estar naquela família, e depois o sobrepairamento que o livro dá com relação ao passado que se formou aquele teatro. Então, minha sugestão para quem não leu, que leia com detalhe, que você vê exatamente os meandros desse teatro multidimensional, em que, se a pessoa fica focada somente no momento atual, sem ampliar a multiexistencialidade, ele fica muito pobre. Você vai ver que aquela picuinha é só picuinha, aquela antipatia é só antipatia, mas se você abre a janela do tempo, é que você vê que tem as raízes são bem mais profundas. E aí, o sonho de consumo é que, se você entende, aí é a virada. Aí você, não, tem mais é que ajudar. Porque no Cristo Espera por Ti é exatamente a mesma coisa, né? Se configura uma coisa, depois que você abre a janela do tempo, você vê justamente, não há vítima, não há algoz. Está todo mundo imbricado nisso aí, né? Então, isso que eu acho muito bacana. Então, se você pega esses 2 exemplos, Cristo Espera por Ti e Sexo e Destino, e você traz para o seu caso pessoal, aí você começa a entender melhor. Você diz, não, peraí, eu estou mais lúcido, então meu dever, né, é assistir, não tem outra saída, cara. Termissivista, eu já disse, não tem moleza. Então, é isso mesmo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu acho que é isso. Agora, na página 2, na divisão enumeração, no item 2, afetividade. Quais são as características da vida afetiva saudável com autossegurança? Eu acho que, assim, o fundamental que eu vejo é ter uma boa mãe. Eu acho, assim, esse aí é o sonho de consumo, meu sonho de consumo no meu nível evolutivo, tá? Porque eu considero, eu tive muita sorte, eu particularmente tive muita sorte de ter uma mãe muito boa, né? Eu tive uma mãe maravilhosa que me acolheu e, assim, ela me fez entender o que é amor incondicional. Graças a essa minha mãe, eu não tive receio de enfrentar o mundo, não tive receio de enfrentar superar os obstáculos. Eu vejo, assim, que esse ingrediente fundamental é que faz com que você consiga ter a coragem de sair fora e enfrentar, porque você já foi amado, né? E esse é o ingrediente fundamental para qualquer consciência, né? Evidente que isso é o fundamental, tá? E a gente pode pegar até não só o meu exemplo, mas, por exemplo, o exemplo do professor Valdo. O professor Valdo, na vida que a gente conheceu ele não abriu mão de ter uma boa mãe. Ele sabia da importância de ter uma boa mãe, né? De acolhimento, de bons ensinamentos. Isso aí é básico, né? Agora, tem outros níveis porque isso é fundamental, porque não só enfrentar a vida, mas também a sua manifestação afetiva vida pela frente.
seus relacionamentos, isso aí já da psicologia, né? Mas assim, isso é evidente que vai te propiciar você ter bons relacionamentos, você poder trocar afetividade, você constituir uma família dupla, seja lá o que for. Eu acho que tudo isso deriva do processo de ter sido bem acolhido, ter sido bem amado. Isso eu não tenho. Eu não sou psicólogo, tá? Mas para mim isso é fundamental. E se eu pudesse botar a cláusula número 1 da ressoma, em, em termos de, seria ter uma boa mãe de novo. Então, Agora aqui ainda na página 2, no item 6, ectoplasmia. Como a condição de ectoplasta pode ajudar a consciência a materializar metas pessoais? Pode exemplificar as relações entre ectoplasmia e consecução de metas? é o seguinte, a gente conhece alguns ectoplastas, né? E eu noto o seguinte, na docência, tá? Meu exemplo é na docência. Porque quando, assim, eu quando comecei a dar aula, eu não me achava grandes coisas. Também eu achava que, pô, o aluno não vai perceber nada, como é que eu vou fazer uma força danada, jogar energia, ele não vai perceber, como é que é isso, né? E aí é que, é que você vê como professor de Conscienciologia, ele cresce. Quando a Equipex acopla com você, é que você vê as coisas acontecerem. E aí você vê o resultado. Eu me lembro que numa aula inicial mesmo, tinha o quê? Tinha um ano de docência, eu me lembro que um laboratório de técnicas energéticas, eu mesmo fiquei espantado, porque eu jogava energia, saía aquele rolo daquela fumaça, né, bem densa, né, e aí você percebe, caramba, então eu também sou ectoplasta? Não eu sou ectoplasta, e eu consigo fazer com que as pessoas percebam a minha manifestação. Então, essa que é a grande vantagem do ectoplasta, não só você percebe, mas você faz os outros perceberem. Você faz a coisa acontecer. E se você estender isso para os seus propósitos de vida, a ectoplasmia é um grande facilitador, porque você consegue materializar mais os seus objetivos. Você consegue se mostrar mais. Você consegue melhorar a sua força presencial, se mostrar mais os seus objetivos. Só para fazer um contraponto, eu acho que o ectoplasta nem sempre é vantajoso, né? Porque o ectoplasta também pode ser um dificultador, né? Justamente a pessoa que não controla suas energias é um dificultador. É aquele ectoplasta que as coisas começam a acontecer à sua volta e ele não controla. As consciências usam a sua energia a seu bel prazer, né? E a vassoura cai, a luz acende, né? Então passa a ser um dificultador, porque ela não consegue dominar o processo energético para fazer direcionar a sua energia para os seus propósitos, né? Que é um grande dificultador para muito intermissivista, ectoplasta, que ainda não conseguiu dominar o processo, né? Por exemplo, me lembro de uma senhora de um curso de projeciologia, que ela fazia reiki, né? A gente encontra muita gente assim, né? E ela se dizia entendida, não sei o que, tal. E volta e meia, ela contava casos dela de que exatamente isso, a luz acendia, não sei o que, quebrava, a vassoura caía. Falei, olha só, você pode ser entendido de reiki, mas você não está dominando suas energias. Tem alguém usando elas. Então, acho que é básico isso, né? Aí nesse caso, eu acho que passa a ser uma desvantagem, porque as coisas começam a acontecer e ela não fica revelada. Então, energia é para ser dominada, é para ser utilizada ao seu favor, utilizada para assistência. Acho que é basicamente isso, né? Mas ajuda demais, né? Então, para fazer um desassédio, para fazer a pessoa, para convencer a pessoa se convencer, quando você joga energia, quando você faz um arco voltaico, quando você faz uma manobra energética,
fica mais fácil, né? Então, por exemplo, a minha dupla, né, a minha dupla mesmo, ela não tinha tanta confiança. Ela mesmo cita. O divisor de águas para ela foi o curso 40 manobras, né? Quando ela começou a jogar energia, a pessoa começou a sentir muito a energia que ela estava jogando. A partir daí, ela chegou e disse, não, se eu consigo alavancar toda essa energia, eu acho que minha tenepse vai fazer diferença. E ela começou a tenepse e é tenepsista já há muito tempo. E aqui também, uma nossa amiga lá do Rio de Janeiro. Professor, poderia falar um pouco mais como a vitimização atrapalha o rompimento do ego intermissista e como a pessoa pode fazer para identificar se ela está vitimizando, pois nós observamos que o problema maior é que a pessoa se vitimiza e não percebe. Acho que perfeito. Esse realmente perfeito, é isso mesmo. É difícil, porque a pessoa pode ser muito inteligente, pode ter um encadeamento de ideias muito bom, mas ela tem na sua manifestação intrínseca o processo da vitimização. E esse é um simancol difícil, né? Porque aí exige muita reflexão se ela está sempre botando a resposta na mão do outro. Principalmente é isso, né? Ela sempre busca alguma coisa externa. A vitimização é justamente a antítese do paradigma consciencial, né? O paradigma consciencial é autoexperimentação, né? Tudo auto, né? E a vitimização ele se sente vítima do mundo, está sempre botando expectativa, seja do governo que é culpado, seja não sei quem que depende dela, que ele não atendeu às suas expectativas. Então, dificilmente cai o simancol de que ela não é feliz, porque ela não quer ser feliz, porque ela não assume os seus trafores, porque ela não assume que ela pode fazer a virada, que ela optou pelo sofrimento, né? Porque a vitimização, eu acho assim, um mega trafar que, assim, ela incorpora no seu modo de ser, de tal maneira que ela não consegue se ver de outra maneira. A melhor forma, quer dizer, de sair da vitimização é fazer assistência, né? É ajudar, é ser professor de conscienciologia, porque está lá, uma sala de aula com os alunos, e você como professor sozinho, agora não tem jeito, agora tem que me virar. E aí começa a virar, né? Aí é a virada, não, eu tenho que deixar esse aluno melhor, eu tenho que dar o meu exemplo. Eu acho que por isso que a docência é uma coisa fantástica, né? E aí a pessoa começa a criar o simancol. Ela entra na sala de aula e diz, não, peraí, agora é comigo. Comigo com os amparadores. Então, aí começa a virada. Mas, assim, nem é tão simples, né? Porque muitas vezes a pessoa traz o processo de vitimização já há muitas existências, né? Mas não tem jeito, praticar, praticar, praticar. Não tem outra saída, não tem outra saída. E o que eu falei, mencionei, a vitimização tem uma manifestação ainda mais sofisticada, que é a cavada, né? Essa é mais sofisticada, porque a pessoa... É aquela história do futebol, né? O jogador de futebol deixa a perna até que leva uma rapada, aí o juiz apita a vitimização cavada. Ele deixou, cavou a falta e ele ganhou pela vitimização cavada. Mesma coisa. Por isso que é sofisticado. Às vezes a pessoa deixa a perna de fora, né? Para levar uma rasteira. Aí você está vendo? Eu fui vítima. Esse já é uma coisa mais sofisticada. Ela arma situações de tal, quase que inconsciente. Ela arma situações para justamente depois reclamar. Mas, assim, eu acho que tem que ter muito simancol, muita reflexão, e muita assistência, principalmente fazer muita assistência para você cair essa ficha. Aí você vai observar
no aluno ou na pessoa que você está assistindo o teu traço. Aí você diz, caramba, ele se comporta exatamente como eu. Oi, diga lá, Marina. Peraí, tá me ouvindo? Sim, sim. Pode tá. Professor Félix, houve um período na minha vida que eu me dediquei a estudar esse tema da vitimização. E lá pela diante, eu percebi que em alguns casos a pessoa cavava o quadro, né, da vitimização, estava ligada à vingança. Então, Sim. havia na holomemória da pessoa aquela condição da vingança, né, da insatisfação com alguém ou com algum contexto, e na hora que ela tinha sido assistida para se reerguer, eu estudei. Aí ela armou a vitimização e acabou dessomando nessa condição. Eu queria a sua opinião, tem lógica isso para você? Você também já viu isso em algum lugar? Toda, a professora Mariana, tem toda a lógica e é sofisticado. Como eu falei, é sofisticado, porque ela até, às vezes, faz de forma inconsciente e muitas vezes está reproduzindo o passadão, né? Está reproduzindo o passadão no intuito, muitas vezes inconsciente, de se vingar. Tá vendo? Fez de novo. Tá vendo como você não muda? Então, é danado, é danado. É, É danado. sofisticado, né? Como é que a consciência elabora, né? A holomemória pressionando a pessoa, né? Então, assim, e assim, quando isso acontece, pior é isso, tem até um certo, entre aspas, prazer. Prazer porque se justificou e pegou a pessoa naquele negócio, né? Então, mas somos muito sofisticados, né? Eu acho que somos muito sofisticados. Então, como é bom estudar a consciência, né? é um grande desafio, é um belo desafio. E assim, esse traço particularmente, eu acho que é muito difícil a pessoa criar o simancol, sabe? É um modo de ser. Oi, Francisco. Professor Félix e Marina, Oi. bom dia. Bom dia. Pegando essa carona aí na vitimização, eu gostaria de saber de vocês dois quais trafares sustentam a vitimização na opinião de vocês? Vamos lá. Então, como é que eu vou dizer? Tem um ganho secundário, não tem, Com professor? certeza, com Tem um certeza. ganho secundário para ela fazer esse mecanismo, né? Agora, qual é o traço da personalidade? Podemos ir caminhando? Porque, assim, o traço em si não me vem com clareza, mas, por exemplo, é uma incoerência, não é? Não é, professor Félix? Eu me lembro assim, aí não sei se tem alguma coisa a ver, vocês critiquem, por favor. Aqui no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, a gente teve um governador que desgraçou com o Rio de Janeiro, que era o Leonel Brizola, né? Ele chegou no Rio de Janeiro e ele tinha, não é vitimização, mas ele é uma pessoa extremamente sagaz, inteligente, que ela percebia, quando você via o cara discursar, ele via todos os problemas, aí a pessoa fala, não, esse cara é bom pra caramba, mas um péssimo administrador. Então ele sabia se vitimizar no sentido de que, não, tá vendo, o país está assim, assado. No entanto, quando elegeram ele acabou com o Rio de Janeiro. Então, geralmente a pessoa que tem a vitimização, ela sabe analisar muito bem. Quer dizer, não falta inteligência, né? Ela sabe analisar muito bem. Ela sabe contextualizar muito bem. Mas, assim, ela não sabe dar o pulo que é resolver o problema, que é se responsabilizar, que é fazer a coisa acontecer. Ela sabe criticar muito bem,
porque ela já está acostumada, o modo como ela pensa é de muita análise para se vitimizar. Mas ela tem muita dificuldade de alavancar, de resolver o problema. Isso, pelo menos, eu vejo. Professor Félix, eu ouvindo você, me vem duas situações assim. Primeiro é o egoísmo, né? Quer dizer, ela usa determinados atributos, até avançados, como você está falando, mas ela não libera o ego dela, ela não pensa no ego, os demais egos, né? E nessa condição do egoísmo, não vem a manipulação, porque é uma baita manipulação, a vitimização, né? Com certeza, com certeza. Ela satisfaz com esse papel, né? Ela é um papel que ela está acostumada, ela meio que está viciada nisso, né? Então realmente é uma patologia bem sofisticada que eu vejo. Eu concordo. Tem umas mais assim, como é muito rico, a vitimização pode ser desde aquela mais explícita, né? Eu conheço gente que desde que nasceu tem o seguinte pensamento: todos querem me prejudicar. Eu sou sempre vítima de alguma coisa. E tem as mais sofisticadas que a gente está falando, que é a cavada, que a pessoa arruma um jeito, usa toda a inteligência dela para manter do jeito que ela é. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Temos aqui mais uma pergunta de Curitiba. Uhum. Parabéns pelo tema proposto para esse debate de hoje. Na página 2, reciclagem, item 2, parapsiquismo. Sabemos da importância do desenvolvimento do nosso parapsiquismo para otimizar nossa interassistência, principalmente através das dinâmicas parapsíquicas. Tínhamos aqui em Curitiba, semanalmente, a dinâmica parapsíquica da clarividência facial. Como ficarão as dinâmicas parapsíquicas e demais cursos de campo depois do fim do isolamento social? Já existem planos de retomada? Ai. Não, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Que a gente não sabe. O que acontece? A gente não sabe por quê. Primeiro, o país está entrando numa recessão, todo mundo sabe, e assim, a gente não sabe as consequências disso. A gente sabe, está todo mundo, dizem os entendidos que é uma recessão que a gente não conheceu, né? Porque uns dizem 10%, então é muita gente que vai estar sem dinheiro. E outra, muita gente vai sair dessa crise sem confiança, de se reunir sem confiança. Além de não ter dinheiro, vai ter dificuldade de se reunir, de interagir. E a gente está se condicionando de tal forma que a gente até sair na rua, simplesmente dar um pulo na rua para ir no supermercado, a gente já fica meio grilado, né? E isso vai introjetando. Então imagina você se reunir, trabalhar com energia, interfusão de chakras, todo isso aí eu acho que é bem mais sofisticado. Agora, nós vamos sobreviver, né? Nós vamos sobreviver e a gente tem que estar preparado para tudo. Dentro do Instituto, a gente, hoje, por exemplo, tem uma reunião mais tarde para falar justamente sobre a transição desse modelo digital, que a gente entrou no TAPA, para o modelo híbrido, quando a gente começar a retomar. Ninguém tem resposta, vai ser tudo chute, porque devido a esses componentes todos, né? A sociedade nunca, jamais será a mesma. Todo mundo está falando isso, né? A China está voltando. Todo mundo sabe também, por exemplo, que aquela marca Starbucks, né, de café, na China retornou e caiu pela metade o pessoal que fica lá. Então está todo mundo pegando o seu produto e vai embora, né? Então quando a Starbucks mesmo chegou e falou: não, para que eu preciso dessa instalação ampla? Eu vou diminuir pela metade, né, pelo menos. Então todos nós vamos ser afetados, todas as empresas
vão repensar, diz, não, se eu conseguir sobreviver ao Covid, gastando menos, por que eu vou gastar mais novamente? E assim, o estudo, então, eu acho que vai ser muito afetado, eu não sei como ainda, porque nossas aulas são presenciais, nossos Trafor são aulas presenciais, o ECP1 é em hotel, em confinamento, ECP2 também, eu não sei como é que a gente vai fazer, né? Quando a gente retornar, a gente provavelmente, eu creio assim, que de 5 turmas de ECP1 vai se formar uma, talvez. Eu acho que, infelizmente, vai ser. De ECP2, então, nem sei. ECP2, com toda aquela parassegurança, nem tão cedo a gente retorna. A gente só vai fazer quando tiver absoluta segurança, evidente, né? Então, esse ano, eu acho que, né, professor Marina, acho que esse ano nem pensar ECP2. Não sei o que você acha. Eu concordo plenamente com o que você está colocando. Esse ano, nem pensar, e a gente tem que verificar, sim, o Covid é como se fosse um remédio amargo para a humanidade. E quando a gente toma, a gente é diagnosticado, receitado como um remédio amargo, a gente tem o tempo para aquele remédio fazer efeito, né? Então, eu vejo que a maneira assim, mais lúcida que eu, discernindo o ambiente, até de outras pandemias do planeta, eu fico com a informação de que esse fenômeno é um fenômeno natural, do próprio progresso cultural da humanidade, mas quando vem essa condição, é pró-evolução. E isso vai demandar um tempo. Como você falou, provavelmente vamos sair dessa, não só Brasil, né, o planeta, com medo da recidiva, medo de a gente pensar que está curado e não está enquanto humanidade, né? E eu, quando lanço assim uma esperança, um olhar mais adiante, também analisando as outras pandemias, o saldo sempre é melhor, é um amadurecimento. Existe uma solidariedade, existe um senso de humanidade mais desenvolvido. Infelizmente, parece que é assim que a gente acaba evoluindo, né, dando saltos. Então, eu fico assim na esperança de que a ética melhore nessa humanidade. A cosmoética já foi divulgada, como você falou muito bem no início dessa sua aula, né? Já está divulgada a conscienciologia e cada vez mais a liderança vai levar isso adiante, né? Então, falar de cosmoética, pensar de cosmoética, obriga a pessoa a pensar na ética. Então, obriga a pessoa a pensar na moral e no resultado, né, do como é que ela vem vivendo hoje. Então, eu vou pensando assim e eu fico nessa esperança, né, não uma esperança ilusória, mas é como eu falei, estudando o resultado de outras pandemias, a humanidade vem melhorando. Difícil, mas vem melhorando, né? É impressionante, assim, como até as guerras estão acabando, né? Porque não tem sentido, né? Então, você vê... E você lembrou uma coisa, posso falar um pouquinho? Posso, Hernani? Claro, claro. Você me fez lembrar desse estudo que eu fiz dos paradoxos da paz, exatamente em função do nosso trabalho aí, do epicentrismo, e eu fui dar uma lida na história, e olha que interessante que em 1917, quer dizer, nos últimos meses, no encerramento da Primeira Guerra Mundial, é o momento onde mais se assinaram, ou assinamos, né, acordos de paz. E é interessante você ler aqueles acordos, sabe? Muito interessante. E me ficou a dúvida: uau, por que a gente não assinou isso antes de 1914? Por que a gente não evitou? Aí você continua pensando e fala: ainda fizemos a Segunda Guerra Mundial. Vamos parar por aí? É verdade. Vamos parar por aí, né? Vamos fazer os acordos de paz, como você está falando aí, né? Estudando, o seu paper está muito bem colocado ali, né? Esse ego intermissivista.
Por É favor. porque é interessante assim, né? Como é que a humanidade nós funcionamos, né? Tem que ter sempre um bode na sala, né? Tem que botar o bode na sala para depois você, ufa, eu era feliz e não sabia, né? Então, é muito É, interessante isso. muito interessante E isso. assim, e tem um fenômeno também que eu posso falar, não é segredo nenhum, que acontece assim, dentro do instituto. Tá assim, primeiro momento, todo mundo se uniu para, sabe, vamos botar no ar, vamos, é isso que é importante e tal. Aí no segundo tempo, peraí, como é que ficou o centro educacional? Aí começa a brigalhada. O pessoal começa a brigar. Então, esse primeiro momento que a gente está passando é de sobrevivência, né? Depois é que é o difícil de administrar. Exato. Abrir mão é muito difícil. Concessões é muito difícil. E esses mecanismos intraconscienciais, né, que você abordou da vingança, da vitimização, da cobrança do outro, né? Então, eu acho que nós vamos precisar, pelo menos, do segundo semestre de 2020 para se reencontrar, né? Enquanto sociedade brasileira, enquanto humanidade. O que você Eu, acha? assim, eu sonho aí do retorno de ACP1 e CP2, mas esse ano eu acho que, infelizmente, esse ano está perdido e a gente tem que ficar no online mesmo. É um período para a gente aprender a tocar online, é um período importante para a gente, porque a gente vai sair melhor dessa, né, professora Marina? Eu acho. A gente vai sair melhor Vamos. e o que eu falei para todos aí, eu acho que apesar desse revés, aparente revés, a Conscienciologia estava caminhando num ritmo, estava minguando a chegada de intermissivistas. Era Um pouco sempre, acomodados, né? estava Como se sempre, já tivéssemos feito o é, nosso curso intermissivo. Eu também percebi isso. e eu me preocupava muito, porque eu olhava assim e disse, caramba, não tem renovação, como é que é isso? Não está chegando gente nova, sabe? E a gente precisa de gente nova. Eu vejo assim. Eu lembro que o Muito professor bom. Valdo falava da marasmologia, né? Às vezes a gente entra no marasmo e não percebe, né? Não Eu acho percebe. que, de certa forma, essa crise atual tirou a gente do marasmo também. Concordo Muita com gente você, Nath. teve que se mexer, teve que criar coisa nova, teve que inventar novas formas, novos cursos, novas maneiras de ter acesso ao intermissivista, né? Então, enfim, contexto, né? Muito bom. Acho que a Francineide pediu alguma coisa, não? Ou já está na hora? Como é que é? Ah, já está na hora, né? Bom, Assim, já já estamos está na hora, acabando né? o Então, nosso bom, tempo. gente, eu vou fazer rapidamente aqui meu agradecimento pela oportunidade aí, e foi excelente aí a gente conversar. Você vê paradoxo, né? A gente está bem distante. Eu estou no Rio de Janeiro, né? Por sinal, estou no Rio de Janeiro, mas estamos próximos, né? Isso que é bacana. Agradecemos, então, professor Félix, e agradecemos a todo o pessoal que participou aí, acompanhando online. Só informar que nosso próximo encontro será no dia 15 de 5, próxima feira, e o tema é Gargalo do Pré-Epicom, com a professora Lilian Zolé. Legal, Abraço a bacana. todos e até a próxima. Pessoal, ótima semana para vocês.